Dando sequência à última parte da nossa aula de hoje, sobre diagrama de esforços solicitantes por relações diferenciais, nós vamos ver agora os procedimentos de análise. Tá? Vamos pegar 3 casos de estudo para compreender como que é feito a análise do diagrama de força cortante momento fletor pela técnica de relações diferenciais. Bom, qual é o procedimento que a gente usa para poder fazer essa análise, tá? Nós temos que primeiro determinar os esforços externos. Segunda etapa é determinar as equações de carregamento, as equações diferenciais a equação diferencial de força cortante, de momento fletor e, finalmente, a gente faz o esboço dos diagramas. Então, são essas as etapas em que a gente vai trabalhar para poder chegar até o resultado final. Então, a melhor coisa que a gente faz é justamente fazer um exercício prático, tá? Exemplo número 1. Determine o diagrama de força cortante e momento fletor para o exemplo 1 da aula 10. Aquele exemplo que a gente fez lá na nossa aula de equações de equilíbrio. Só que agora eu quero utilizar a metodologia de equações diferenciais. Qual que é o objetivo desse exercício? É a gente aplicar o conteúdo dessa aula e a gente comparar a metodologia feita para um caso e para o outro e ver como é que é feito o gráfico. Bom, a primeira coisa que a gente faz é a determinação dos esforços externos, tá? Conforme nós fizemos na aula 10, nós temos aí a força P de 10 kN e as forças de reação vertical FBY para cima, FBX eu adotei para o sentido da esquerda e o momento, para poder já ficar equacionado, eu coloquei ele no sentido horário. Bom, meu sentido de convenção para esforço externo não modifica, tá? Então, para a direita, para cima e no sentido horário, ele é positivo. Bom, somatório de força em x igual a zero, eu tenho que FBX é igual a 0 kN. Somatório de força em y igual a zero, eu vou ter menos P mais FBY é igual a zero. Então, eu tenho que meu FBY é igual a 10 kN. Somatória de momento em B igual a zero. O que eu tenho? Eu vou ter aqui que meu P ele é sentido anti-horário, então é negativo. O B ele é positivo, porque ele está no sentido horário. Então, fazendo aí, eu tenho que MB' igual a MP. A equação aí que eu tenho para determinar o FBY dá que meu MB' é de 60 kN. O sentido que eu adotei está correto. Então, eu já tenho aí determinados 3 reações externas. O FBX, o FBY e o MB'. Bom, agora eu vou fazer a determinação da equação de carregamento. Tá? Então, eu tenho essa situação aqui, tá? Com um carregamento pontual de 10 kN. Então, eu tenho essa situação que eu vou analisar, em que o meu carregamento é do estilo W0 igual a x elevado a menos 1. Bom, então meu W, sabendo que meu W0 é igual à força P, tá? Vai ser Px elevado a menos 1. E eu tenho aqui que meu W igual a 10x elevado a menos 1 kN. Bom, então agora eu vou partir para a parte de força cortante, determinar a equação diferencial. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que meu V de x é a integral de W dx, de 0 até L, tá bom? Bom, então meu V de x vai ser negativo de 0 a L de 10. Se é 10x elevado a menos 1, que é a minha equação W, tá? Então W igual a 10 elevado a x menos 1, vezes dx. Fazendo a integral, esse 10x vai pular para o lado de fora, menos 1 mais 1 vai ser igual a 0, mais um fator K1, tá? Que é o quê? É a minha condição de
contorno. Só que o meu contorno começa aqui, ó. Nesse ponto de análise, eu estou analisando no sentido para a direita. Então, as minhas condições de contorno para a força externa é que eu não tenho nenhuma reação de apoio. Eu não posso contar os esforços que são aplicados, porque ele já está na equação. O que eu tenho que contar é se tem uma reação de apoio no ponto de aplicação da extremidade. Ele não tem reação de apoio, só tem reação de apoio do outro lado porque é um engastamento fixo, né? Desculpa, um engastamento fixo. Então, meu RAY é igual a zero. Então, meu K1, consequentemente, é igual a zero também. Então, a minha equação de força cortante é dada por essa equação aqui, ó. Menos 10x elevado a zero, com o zero, com as minhas distâncias variando de 0 até L. Nesse caso aqui, todo elemento x elevado a zero é igual a 1. Então, meu v de x ele é uma constante. Tá? Que se eu colocar vários valores internos, variando de 0 até 6, coloquei aí um ponto intermediário, vai ser para 0, aqui vai ser menos 10, para 3 vai ser menos 10 e para 6 vai ser menos 10. Partindo agora para a nossa equação diferencial para momento fletor. Então, aí a caracterização da nossa viga, como que ela é o carregamento. Tá? O meu m de x ele é dado por uma relação diferencial de v de x dx, de 0 até L. O meu v de x foi dado por qual equação? Menos 10x elevado a zero mais K1. Tá? Então, essa é a minha equação de momento fletor. Então, fazendo aqui a integral, vai ficar menos 10x elevado a 1, ele sobe mais um degrau. O K1 que está aqui, ele está x elevado a zero, tá? Por isso que não aparece o x. Vai virar ali x elevado a 1 mais K2. Quais são as condições de contorno para momento? Tá? Nesse caso aqui, o meu K1 é o RAY, ele não tem reação de apoio, então esse valor é zero, determinamos previamente isso. Tá? E o meu K2, que é o momento em ponto A, também não existe. Tá? Porque ele não está ali naquele ponto A que eu estou iniciando, que tem algum tipo de engastamento para provocar o momento. Então, meu MA é igual a zero. Então, eu tenho K1x, que é igual a zero, e K2 também igual a zero. Então, a minha equação final é dada por menos 10x variando de 0 até L. Como a minha equação é de 0 até 6, tá? O comprimento da minha viga, então eu tenho que o meu m de x, substituindo os valores, peguei um valor intermediário, vai ser 10 vezes 0 elevado a 1 dá 0, 10, 3 elevado a 1 dá menos 30, 10, 6 elevado a 1 é 6, vai dar menos 60. Com essas informações, agora eu faço o meu esboço do diagrama. Tá? Como eu tenho esse carregamento P, tá? Eu vou ter, nesse caso, a minha força V de x em quilonewtons vai ser uma função degrau. Bom, eu calculei que ela variava menos 10 ao longo de todo o trecho da viga. Então, a minha função degrau é dada por essa função aí. Quem quiser vai lá e compara com o resultado que a gente obteve na forma anterior. Vai ser o mesmo resultado, só que a forma de análise foi diferenciada. No caso para momento, o que eu tenho? Meu m de x, ele é o quê? Ele é uma função crescente ou decrescente linear. Como ele está com a escada para baixo, então o valor é negativo. Então ele é decrescente linear, começando de 0 e indo até menos 60. Então, pegando esse ponto aí, esse é o nosso gráfico de força cortante e momento fletor. Vamos para um segundo caso agora de análise. Determine o diagrama de força cortante e momento fletor para a viga abaixo. Tá? Só que agora eu não tenho mais um carregamento pontual, eu tenho um carregamento contínuo. Tá? Qual que é a função, o objetivo desse exercício? Agora a gente vai comparar os diagramas de acordo com o tipo de carregamento. Como que vai variar esse carregamento para essa situação? Bom, determinação de esforços externos.
eu tenho aí o carregamento distribuído, ele vai ter um P equivalente. Reações de apoio, FBY, FBX e o momento B', tá? Em que a distância e a distância, né, de aplicação da carga do ponto equivalente vai ser essa distância do ponto B até o ponto P, que é o centroide da nossa figura geométrica, que ela é o quê? L sobre 2. Então, determinando aí o P equivalente, a área de seção da nossa figura, é o W de 1 kN, o comprimento é 10 metros, então eu vou ter aí o valor de 10.000 newtons ou 10 kilonewtons na nossa estrutura. A distância XBP é L sobre 2, então é 10 dividido por 2, então ele vai equivaler a 5 metros. Continuando aí, então esse é o nosso diagrama de corpo livre, tá? Então meu sistema de convenção para força externa é o que a gente sempre adota, tá? Para a direita, para cima e momento sentido horário, né? Giro sentido horário, ele é positivo. Então, somatório de força em x igual a zero, o FBX não tem força, então qualquer sentido que eu colocar ali vai ser igual a 0 kN e vai ser adequado. Somatória de força em y vai ter menos P, que está no sentido aqui contrário, mais FBY igual a zero. FBY vai ser igual a 10 kN. E o meu MB, que vai ser menos MP mais MB igual a B', né, igual a zero. Então, eu tenho que meu MB' igual a MP. Fazendo os cálculos aí, nós temos que o força P é 10 kN, a distância do ponto de aplicação é 5 kN. Então, eu tenho que meu MB' vai ser igual a 50 kN metro. Como foi positivo, então o sentido de orientação que eu adotei está adequado. Bom, tudo aí sem problema, todo mundo acostumado, desde mecânica dos sólidos a gente vem fazendo esses cálculos, tá? Determinação da equação de carregamento. Então, como é que eu vou fazer isso agora? Tá? Eu tenho agora uma viga que está com carregamento distribuído. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, como eu tenho aí essa configuração, o meu carregamento vai ser o quê? W0, x elevado a zero. Por que x elevado a zero? Porque ele é um carregamento contínuo, né? Então, o meu W aí é px elevado a zero. Ok? Então, se eu colocar a minha equação final do carregamento, como a minha intensidade é 1000 newtons por metro, então a minha equação vai ser 1000 x elevado a zero newton por metro. Determinação da diferencial da força cortante, tá? Da nossa equação. Então, eu tenho aí que o V de x é menos W dx, tá? De 0 a L. O que eu tenho? 1000x elevado a zero, que é o nosso W dx. Então, eu tenho menos 1000, saltando para fora, como eu fiz uma integral, x elevado a 1 mais K1. Tá? Aí eu vou analisar minhas condições de contorno para a força externa. Nesse caso, eu não tenho reação de apoio. Então, o meu K1 é igual a RAY, que como não tem, é igual a zero. Então, essa função aqui, igual a zero. O meu V de x vai ser menos 1000, x elevado a 1, né? Só que variando de 0 a 10 metros. Então, fazendo a nossa análise aí, peguei um ponto intermediário só para a gente poder analisar. O que eu vou ter? O meu V de x vai começar x elevado a 0 igual a 0, x elevado a 5 vai dar menos 5 kN, e quando for igual a 10, vai dar menos 10 kN. Agora eu vou fazer a equação diferencial para o momento fletor. Tá? Como eu tenho aí que meu m de x é v de x dx, tá? Então eu tenho que meu m de x vai ser menos 1000 de x mais K1 vezes dx. Então meu m de x vai ser o que nessa equação diferencial? O 1000 vai para fora, porque ele é uma constante. X elevado a 1, a integral vai ser x ao quadrado, tá?
Só que isso aqui dividido por 2, então ele vai ficar igual a 500. Então, por isso que ele ficou aqui menos 500 x ao quadrado, mais K1x, mais K2. Condições de contorno, K1 é igual a RAY, que não tem esforço, é igual a zero. K2, que é igual a MA, também não tem momento, igual a zero. Eu vou ter meu K1 igual a zero, K2 igual a zero, tá? Então, o meu momento vai ser igual a 500x ao quadrado. Substituindo os valores de 0 a 10, tá? Coloquei um ponto intermediário. O que eu tenho? Eu tenho que essa equação vale 0 quando o x igual a 0, tá? Quando for igual a 5, ele vai valer menos 12,5 kNm, e quando eu colocar 10, vai valer menos 50 kNm. Então, agora nós vamos fazer o esboço dos diagramas. Então, aí, pegando nossa viga, né, do jeito que ela está sendo carregada, ela tem esse estilo de carregamento. Então, para poder fazer nosso diagrama de força cortante e momento fletor, vou colocar aqui nosso V de x, tá? Como eu tenho um carregamento contínuo, a força cortante vai ser uma função linear, crescente ou decrescente. Como eu comecei com 0 e fui até menos 10 kN, ela é decrescente. Então, tem esse comportamento aqui. O segundo caso é o m de x, tá? Quilonewtons-metro. Então, o que tem? Nesse caso, ele é uma função parabólica de grau 2. Tá? Então, ele começa a 0, vai até menos 50, e eu vou fazer uma curva parecida com uma parábola. Tá? Nesse caso aí, ficou um pouco acentuado, porque o PowerPoint não me dá muita opção para poder fazer esse formato de maneira livre, né? Mas aí está parecendo um x ao cubo, mas na verdade seria um pouquinho mais leve para parecer uma curva parabólica, tá? Mas eu tenho esse jeitão aí. Então perceba que eu só troquei o tipo de carregamento. Ele saiu de pontual e foi para contínuo. Inicialmente, a força cortante era uma função de grau, virou uma função crescente. Na outra, o momento era crescente linear, agora virou uma parábola. Tá? Então vejam que eu tenho essa variação no meu diagrama de acordo com o que o carregamento é aplicado, sem ter trocado nenhum tipo de função de apoio da estrutura. Tá? Só modifiquei o nosso carregamento aplicado. Então vejam como que eu tenho já essa modificação. Agora vamos fazer um outro exemplo. Tá? Determinar o diagrama de força cortante e momento fletor para esse tipo de viga aqui. Tá? Só que agora estou fazendo diferente. Eu estou modificando as reações de apoio. Em vez de ser uma viga engastada, eu estou colocando uma viga biapoiada. O objetivo desse exercício é comparar a variação do diagrama de acordo com a variação do tipo de apoio que eu tenho. Como que isso vai influenciar no meu diagrama de força cortante e momento fletor? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, determinação de esforços externos. Tenho aí carregamento distribuído, um P equivalente, reações vertical FAY e FBY, e uma força AX vertical. Bom, essa distância de aplicação, vou chamar do ponto X a P, que é do ponto A onde se inicia a viga até o ponto P de aplicação da carga. O meu P equivalente é ômega-L, tá? 1000 vezes 10, 10 kN, igual que nós obtivemos no anterior. Não modifiquei nem o carregamento e nem o comprimento da viga. O XAP, L sobre 2, nós temos aí que 10 sobre 2 vai ser aplicado justamente em 5 metros. Bom, agora eu vou fazer a determinação dos esforços externos. Tá? Então eu tenho aqui esses esforços, tá? Que é o meu diagrama de corpo livre. E aí o sentido de convenção não varia. Tá? Força de x igual a 0. Aqui o meu FAX vai ser igual a 0 kN. A minha somatória de força em Y vai ser menos FAY menos P equivalente mais FBY,
mas eu não consigo determinar, vou partir lá para o momento, considerando o momento em A igual a zero. E o que eu vou ter? MP, que está no sentido horário, está aqui braço, força aplicada, menos MB, que é braço, força aplicada, no sentido anti-horário. Então, meu equacionamento é esse daí, e eu vou obter daí meu dado de FBY. Então, meu MBY é dado por MP, o FBY é dado por essa equação aqui. Substituindo os valores, eu tenho que meu FBY equivale a 5 kN. Substituindo agora aqui em cima na segunda equação de FBY, tá? O meu FAY vai ser dado por 5 kN. Então, a reação de apoio aí já calculada. Bom, agora eu vou fazer minha determinação da equação de carregamento. Inicialmente eu tenho esse carregamento, tá? Igualzinho a anterior, ele é contínuo, é com a mesma intensidade. O meu y vai ser w de 0, x elevado a zero. Então, o meu carregamento vai ser igual a w, x elevado a zero. Tá? Como o meu carregamento ele é contínuo do tipo 1 kN, coloquei até ali 1.000, coloquei até 1 kN por metro. Tá? Poderia colocar 1.000 Nm? Sem problema nenhum. Mas o fator que ele é elevado é x elevado a zero. Tá bom? Bom, agora eu vou fazer minha determinação da equação diferencial de força cortante. Tá? Lembrando aí que v de x é igual a menos w dx, a integral de 0 a L. Fazendo a integral vai ser 1x elevado a 0 dx. Tá? E aí, fazendo a integral dele, vai ser menos 1x elevado a 1 mais K1. Quais são as minhas condições de contorno para a força externa? Agora a coisa já começa a modificar. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma reação de apoio. E essa reação de apoio eu calculei valendo 5 kN. Então, esse valor aí equivale a 5. Então, a minha equação final vai ser essa daí. Tá? Na hora de fazer a integral, eu tenho menos 1x variando de 0 a 10 metros mais 5, que é a minha reação K1. Então, se eu substituir os valores de 0 a 10, colocando aqui 0 menos 1 vai ser 0, vai ficar 5 kN. Colocando 10 vai ser menos 10 mais 5 vai dar menos 5. Opa, peraí. Então, eu tenho um valor que começa com 5 e termina com menos 5. Ele começa do positivo e termina no negativo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ponto de inversão. Tá? Se eu fizer aqui os cálculos, eu vou descobrir, igualando aqui o meu v de x igual a zero, eu vou descobrir que quando o meu x for em 5 metros, a minha força vai ser igual a zero. Então, isso aqui é um ponto que a gente vai analisar depois. Agora, fazer a equação, o equacionamento diferencial para o momento fletor. Tá? Tenho aí que meu m de x é o quê? Menos v de x dx. Tá? Então, substituindo o nosso v de x, que é menos 1x elevado a 1 mais K1, fazendo a integral dele, vai fazer o quê? Vai ficar meio kN x elevado ao quadrado mais K1x mais K2. Tá? Por quê? Esse daqui estava x elevado a 0, x elevado a 1. Aqui é a nossa constante residual da integral que a gente fez aqui para o momento. Condições para contorno. O que eu tenho? O meu K1 ele é derivado do RAY, porque eu tenho uma reação de apoio. E eu já tinha determinado que equivale a 5. O meu K2 não tem nenhum momento aplicado nessa extremidade. Tá? Não tem um momento conjugado aplicado, ou nem um engastamento que justifique um momento de reação de apoio. Então, o meu MA é igual a zero. Então, substituindo, o meu K1 vale 5, meu K2 vale 0. Então, a minha equação no final vai ser essa daí. Meio x ao quadrado, variando de 0 a 10, mais 5x, variando de 0 a 10. E aí eu tenho que, para 0
aqui é igual a 0, 0 vai ficar igual a 0. Se eu colocar 10, substituindo aqui, vai ficar o m de x igual a 0. E aí eu vou pegar aquele ponto que eu tenho de inflexão, tá? Que era de 5 metros, e substituo para saber qual que é a intensidade maior em cima desse trecho. Então, substituindo, eu vou ter aqui para 5 metros, eu vou ter 12 kNm de intensidade. Bom, fazendo então aí o esboço dos diagramas, tá? O que eu tenho? Eu vou ter meu V de x, que vai de 5, passa por 0 e termina com menos 5. E ele é essa linha decrescente. Se eu colocar o outro aí, ó, que é o momento de x, ele começa com 0, ele vai na onde é V de x igual a 0, o ponto de inflexão máxima, 12,5, tá? E termina com 0. Então, eu tenho essa função aí, tá? Ele vai, cresce e volta de novo. Comparando agora com o resultado anterior, tá? Dá uma olhada na modificação do nosso parâmetro, tá? No caso da força V de x, ela tem um ponto de inflexão. É como se eu tivesse pego essa curva e empurrado ela para cima. Por que que isso ocorre? Porque nesse primeiro caso aqui, eu tenho as duas forças divididas na reação de apoio. Então, essas duas reações de apoio seguram metade cada uma. Uma segura 5 kN e outra segura 5 kN. Nesse caso aqui, toda a força está em cima do quê? De 10 kN. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho esse ponto inicial que vale igual a 0. Está aqui no canto, né? Desculpa. Esse canto aqui, desculpa, para gravar é complicado, tá? E ele vai na outra extremidade para 10 kN, porque eu tenho um ponto apenas de apoio, tá? No caso já do momento fletor, como eu tenho dois pontos de apoio, né? Então, eu tenho esse comportamento que também é parabólico, só que com uma diferença, tá? Ele vai do zero, começa no ponto máximo, e depois ele volta para o ponto zero. Esse também é parabólico. É como se eu pegasse apenas metade dessa parábola aqui. Só que com um pequeno diferencial, né? Ele vai até a extremidade máxima onde ocorre o engastamento da nossa estrutura. O que isso quer dizer? Por momento, se eu aplicar uma força distribuída, ela vai romper provavelmente nesse ponto. Tá? Se eu tenho uma viga engastada, ela vai romper provavelmente nesse ponto. Tá bom? É o que se espera. Bom, turma, então por onde vocês vão estudar? Tá? Onde que está esse material? Capítulo 7.6, Mecânica Vetorial para Engenheiros, do Beer. Capítulo 6, Resistência dos Materiais, do William Nash, que acaba ensinando aí como que faz esse tipo de exercício, tá? Só para basear a metodologia. E o capítulo 6.2, do Hibbeler, tá bom? Então, finalizamos a nossa aula de hoje, tá? Desejo a todos um bom estudo e nos vemos na próxima aula com aula de exercício, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.